Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar melhor, a grande rivalidade do futebol norte-americano entre Seattle Sounders e Portland Timbers. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Dando continuidade à série dos clássicos pelo mundo, agora continuando pelas Américas, mas voltando pro sul, mais especificamente para falar de um capítulo chileno. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos, que tá mais perto do que nunca. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E, mano, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando também de seguir a gente lá no perfil novo do Instagram. Bom, hoje é dia de falar mais sobre a terceira maior rivalidade do futebol chileno, envolvendo dois dos maiores clubes do país e que já duelaram mais de 200 vezes de forma oficial, principalmente pela Copa Libertadores da América, o que faz desse enfrentamento o mais tradicional do Chile em competições continentais. Isso sem falar que os dois também possuem títulos internacionais, esses conquistados ao longo da década de 90. E é claro que eu tô falando do grande derby do Chile, o tenso e intenso clássico entre Colo-Colo e Universidade Católica. Depois de falar melhor sobre as duas maiores rivalidades do futebol chileno, que envolvem também os dois personagens do vídeo de hoje, no chamado Super Clássico entre Colo-Colo e Universidade do Chile, e também no Clássico Universitário, entre esse último que eu falei e a Universidade Católica. E se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards que eles estão bonitinhos aqui. Mas nenhum desses, por mais rivalidade que possa reunir, tem tantos duelos assim na maior competição do continente, a Copa Libertadores, como o duelo que eu vou falar melhor a partir de agora. No grande derby do Chile é o clássico moderno, há quem ainda chame de Albo Cruzado, onde de um lado nós temos o Clube Social e Deportivo Colo-Colo, também conhecido como Cacique, fundado no dia 19 de abril de 1925, e de outro, o Clube Deportivo Universidade Católica também, os Cruzados, que vieram bem depois, no dia 21 de abril de 1937. E até mesmo por ter se estruturado primeiro, o time Albo dominou o início desse clássico, não só vencendo o duelo inaugural por nada menos que 6-2, válido pela Copa Apertura de 1938, impedindo a Católica de disputar a primeira divisão daquele ano, fazendo com que o clube disputasse a elite somente na temporada seguinte. Como ficou invicto durante todo o ano de 39, com 2 vitórias e um empate, até ser derrotado por 3-2 no Campeonato Chileno de 1940, que aliás viu os Cruzados vencerem também o retorno, agora por 3-0, mas ainda assim terminando lá atrás em relação ao rival. Depois disso só deu Colo-Colo por um bom tempo, tanto no quesito títulos, conquistando 7 taças do chileno até o fim dos anos 50, quanto no confronto direto, aplicando goleadas como 5-1 em 1941, 6-0 em 42 e o placar mais elástico desse derby, 7-1 em 43. Mas é importante lembrar que a Católica também foi campeã nacional nesse meio tempo, em 1949 para ser mais exato, quando voltou a vencer o Colo-Colo nos 2 turnos, e também em 54, época em que eles também começaram a duelar pela Copa do Chile, onde mais uma vez o Colo-Colo dominou, primeiro em 58, no encontro inaugural deles nessa competição, sendo logo na grande final, onde o jogo terminou empatado em 2-2, mas viu os Albos ficarem com a taça por terem melhor campanha no geral. Pouco depois veio o primeiro encontro pela Copa Libertadores, já com o confronto estando um pouco mais equilibrado. A Católica, por exemplo, conquistou o mesmo número de campeonatos chilenos que o Colo-Colo nessa década de 60, 2 para cada lado, sendo ainda a atual campeã, com eles medindo forças na fase de grupos, que era um pouco diferente do que é agora, com mais de 4 clubes por chave, onde cada um venceu em sua respectiva casa, os Cruzados por 5-2 e o Cacique por 4-2, mas só o Colo-Colo avançou de fase, terminando em segundo, com 2 pontos a mais que o rival, mas caindo depois nas semis. Foi quando na sequência voltou a só dar Colo-Colo no quesito títulos, sendo tricampeão chileno na década de 70 e faturando ainda uma taça da Copa do Chile, enquanto a Católica passou o período em branco. E também no quesito confrontos diretos, com os Albos conquistando uma classificação direta na Copa Nacional em cima do rival, lá na edição de 75, quando eles mediram forças na segunda fase, com o Colo-Colo vencendo a ida em casa por 3-2 e se garantindo nas oitavas com um empate por 2-2 fora. 20 minutos segundo tiempo, 2-1 gana Universidad Católica. Hay un tiro libre para Colo-Colo en el borde del área, en el momento en que ha sido expulsado el jugador Gamboa de Colo-Colo, sobre quien se cometió la falta. Tira Tupanset y Virtus desvía al córner. Dois anos mais
tarde eles chegaram a duelar de novo por essa competição, mas ainda na fase de grupos, agora empatando os dois jogos, só com o Cacique avançando ao mata-mata, onde ele caiu logo depois, assim como em 75. E isso se repetiu mais 3 vezes ao longo da década de 80, com os dois duelando nessa fase inicial, classificatória, com os Albos levando a melhor em 80 e 81, sendo justamente o clube que começou melhor a década. Na verdade, o clube dominou meio que a década toda, né, com 5 títulos da Copa do Chile, além de 4 do Campeonato Chileno, com os Cruzados dando o troco em 83, quando o clube conquistou sua primeira Copa do Chile, além de ter encerrado um longo jejum no Campeonato Chileno, sendo campeão depois de nada menos que 18 anos, conquistando as taças em 84 e 87. Foi quando veio a temporada de 1988, que foi pra lá de movimentada, né? Primeiro com eles duelando no mata-mata da Copa, onde o Colo-Colo voltou a levar melhor, agora bem na fase semifinal, empatando por 1-1 fora e vencendo em casa por 1-0, sendo depois campeão sobre União Espanhola. Pasada por Hugo González. La pelota llegó a la derecha para Rubio. Demora un tanto en la salida a Cornés y el centro final es cabeceado prácticamente sobre la boca del pórtico por el propio González. Se produce la única cifra del encuentro, 1-0 en favor de Colo-Colo. E depois com mais 2 partidas pela Libertadores, novamente naquela fase inicial, né, de pontos corridos, com uma vitória da Católica por 1-0 e um empate por 2-2. Un poquito más. Vilches. Uy, abajo, a la izquierda. No llegó Morón. Y Vilches sorprendiéndonos a todos. Com os dois avançando juntos ao mata-mata e também caindo juntos nas oitavas. O que se repetiu na Libertadores de 90, né? Com eles duelando na fase de grupos, a Católica vencendo, eles passando juntos ao mata-mata, onde foram eliminados. Só que antes disso, eles decidiram a Copa do Chile pela segunda vez. Em 89, na segunda final dessa história, não só da competição, novamente com o Colo-Colo sendo o grande campeão, assim como em 58. Só que agora com uma vitória e pelo placar mínimo de 1-0. Aparece Dabrowski y anota el gol del triunfo para Colo-Colo. Sobre los 31 minutos del segundo tiempo, al margen de este gol que hemos reiterado en pantalla, el juez de línea Carlos Robles, junto al árbitro. Mas aí você pensa, pô, pelo menos esse duelo da Libertadores deu meio que uma aliviada pros torcedores da Católica, né? Porque perder um título já é complicado, pra um grande rival ainda, mano, é pior. O problema é que logo em 90 isso aconteceu de novo. Sim, eles decidiram mais uma vez a Copa Nacional, e com nova vitória dos Albos, agora por 3-2, pouco depois dos embates pelo torneio continental. El golazo de Díaz, un remate estupendo, espectacular por parte de Díaz, batido completamente el portero Marco Antonio Corrés. La celebración de la hinchada. Por falar nisso, a década de 90 foi bastante movimentada na história desse clássico, com mais duelos decisivos pela Copa Nacional, além do primeiro encontro entre eles, né, no mata-mata pelo Campeonato Chileno e também na Libertadores, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Afinal, os dois clubes foram campeões nacionais nesse período, com o Colo-Colo vivendo ainda a melhor fase da sua história. Primeiro sendo nada menos que multicampeão nos primeiros anos dessa década, sendo bichileno em 90 e 91, faturando nessa mesma época a Copa sobre a Católica e ainda conquistando a Libertadores de 91. Sim, tipo o Flamengo no ano passado, conquistando o Nacional e um torneio continental no mesmo ano. Ah, e a Católica conquistou a Copa Nacional nessa mesma temporada. Isso sem falar que em 92 eles duelaram de novo pela Libertadores. Novamente com 2 empates na fase classificatória e uma eliminação conjunta nas oitavas. E também na Copa do Chile, agora na fase quartas de final, onde mais uma vez o Cacique levou a melhor. Se ponía 1-1 en este partido, pero siempre estaba abajo en la cuenta. Tenía que llegar a cifras espectaculares para poder clasificar. ¿Y cómo lo consiguió? Só que chegando a perder por 3-2 o duelo de ida, mas metendo 4-1 na volta. Los errores defensivos, como esto, por ejemplo, que se transforma en el gol de Adomaitis. Es un problema avançando de fase e chegando até a grande decisão, onde foi vice. Aliás, essa foi uma das únicas temporadas em que o clube passou em branco nessa década. Foi só nessa, 95 e 99. Enquanto os Cruzados voltaram a faturar uma taça nacional justamente em um desses anos, lá em 95. Repetindo o feito em 97. Agora em uma final diante do Colo-Colo, que deu troco em outro duelo de mata-mata. Mas sobre esses 2 embates aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Até o início dos anos 2000 a coisa continuou bastante equilibrada, com
cada um levando a melhor em um ano de confrontos na Libertadores, com o Cacique vencendo e terminando à frente na fase de grupos de 98 e a Católica fazendo isso em 99. Nos últimos encontros continentais dessa história, já que depois a fórmula mudou, né, e os clubes do mesmo país não caem no mesmo grupo. Só que depois disso, né, nessa primeira década do novo milênio, praticamente só deu um lado nesse clássico, o do Colo-Colo, que além de ter faturado 7 títulos do campeonato chileno, contra apenas 3 dos universitários, voltou a aprontar nos confrontos de mata-mata. Primeiro em plena decisão do Clausura de 2002, na então segunda final da história dessa competição, vencendo os 2 jogos, né, por 2-0 em casa e 3-2 diante dos torcedores rivais. En el Estadio Nacional, el ingreso por el sector derecho de Millape, el control de Manuel Alejandro Neira, no llega al cruce Pablo Lenzi, no sale lo suficientemente rápido a la chique Johnny Walker, tras el centro de Braulio Leal. Jorge Osorio y Eduardo Santander eran los asistentes en el día de hoy de Carlos Chandía, además del cuarto árbitro Néstor Mondría, que... E depois nas 2 edições de 2003. Sim, lá no Chile, assim como em quase todos os outros países latinos, existe o Apertura e o Clausura do Campeonato Nacional, sendo ambas nas quartas de final. A do Apertura sendo a mais complicada, já que a vitória veio somente na disputa por pênaltis, depois de uma vitória para cada lado no tempo normal, enquanto que a do Clausura foi um pouco mais tranquila, com uma vitória fora de casa e um empate diante de seus torcedores. Isso sem falar de algumas goleadas do Albo em partidas normais, como 4-1 e 5-2. Foi quando eles deram uma pequena pausa nos confrontos de mata-mata e também passaram em branco na Copa do Chile durante toda a década, voltando a decidir alguma coisa somente em 2008 no torneio Apertura, quando mediram forças mais uma vez nas quartas de final e com nova classificação do Colo-Colo, agora vencendo por 3-1 e depois segurando empate em 1-1. El Colo-Colino, autor del segundo gol, acá está Fierro, el centro arriba, Moya, palo, Barrio, gol. Vice-campeão nacional em uma das maiores viradas da história do futebol chileno, tendo aberto 2-0 na ida diante do modesto Everton, mas tomando 3-0 no duelo de volta, sendo esse apenas o 4º título chileno da equipe de Viña del Mar, que não era campeã nacional desde 84, quando conquistou a Copa do Chile. Mas logo depois o Cacique meio que se recuperou, e mais uma vez sobre a Católica, agora na grande final do Clausura de 2009. No termina bien la jugada. 32 minutos del primer tiempo del partido, media vuelta de Esteban Paredes abierto, está Magallanes, acá está Paredes, 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 Paredes. Fazendo 4-2 em plena casa do rival, depois de ter empatado em 2-2 dentro de seus domínios. Evolución de José Manuel Rey, el venezolano. Se baila el porro de una manera muy singular y este es Villar, atacan 3, defienden 4, pelota para el Super Mirage, acá está Bogado, 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 Bogado. Acontece a virada da década, agora com a Católica começando melhor, vindo justamente de um título nacional em 2010, né, do próprio campeonato chileno, e enfim dando um troco em um mata-mata nessa competição, já que depois daquele encontro de 97, que eu vou falar melhor daqui a pouco, foram nada menos que 5 eliminações diretas pro Colo-Colo, sendo 2 finais em uma década, quando eles duelaram, adivinha? Sim, mais uma vez nas quartas. Agora no Apertura de 2011, quando os cruzados não deram nenhuma chance ao rival, com a raiva entalada na garganta. Metendo logo um 4-2 no duelo de ida e depois segurando empate por 1-1 na volta. Não sendo campeão chileno naquele ano, mas fazendo outro importante resultado em cima do Colo-Colo. Agora vencendo por 3-0 na primeira fase da Copa do Chile, ajudando na desclassificação do rival e avançando de fase, onde depois acabou sendo campeão sobre o Magallanes. Aí o clube ainda aproveitou essa boa fase e meteu nada menos que a sua maior goleada na história desse clássico, no Clausura de 2011. Fazendo 4-0 em confronto válido pela 12ª rodada do Nacional.
agora sim os cruzados lavaram a alma e conseguiram meio que se vingar de tudo que apanharam na década passada, certo? Então, tese sim. O problema é que eles fizeram tudo isso em apenas uma temporada, né? Aí depois voltou a dar somente o Colo-Colo, com o clube sendo campeão chileno em 2014 e 2015 e conquistando a Copa Nacional depois de 10 anos de jejum. E em 2016, passando justamente pela Católica nas semifinais e vencendo os dois jogos por 1-0 fora e 2-0 em casa. Nesse mesmo ano, os cruzados foram campeões do Apertura e do Clausura, o que credenciou o clássico a decidir pela primeira vez na história a Supercopa do Chile. A competição colocava frente a frente os dois últimos campeões nacionais, né, da Copa e do Campeonato. E lá em 2017 o Colo-Colo aprontou de novo. Jaime Valdés voltou da Católica, bonito partido, Pajarito, rebote, Paredes, chilena, golazo! Agora fazendo nada menos que 4-1 e ficando com a taça. Silbato de Bascuñana, Valdés le pegó. Valdés, 73 minutos, 3-1 está ganando. El Popular cuando viene Valdés, Vilches en el área, Paredes en el segundo palo, Valdivia, Paredes, Em 2017, os Albos ainda foram campeões chilenos pela última vez, voltando a conquistar uma taça somente em 2019, enquanto a Católica ganhou também 2 chilenos, em 2018 e 2019, sendo o atual bicampeão nacional. Mas o título conquistado pelo Colo-Colo foi o da Copa, passando por uma tal de Universidade Católica no meio do caminho. Novamente nas semifinais, agora disputado em jogo único, que terminou em 1-1 e foi decidido nos pênaltis, onde o Cacique fez 4-2 e depois acabou sendo campeão sobre outro clube universitário, a Universidade de Chile. Partió muy bien, ya me voy a tirar un concepto de San Pedri, es verdad, entró poco en acción, tuvo un par, se nota que tiene buen juego aéreo. Y lo cierto es que con gol de Valencia y las 2 tapadas de Brian Cortés, Colo-Colo. E sim, como um foi campeão da Copa e outro do Campeonato Nacional, teremos outra final entre eles, a segunda da história da Supercopa do Chile, nesse ano de 2020, mas ainda sem data confirmada, assim como a continuação do próprio Campeonato Chileno, que foi paralisado na 7ª rodada, pouco depois de a Católica ter vencido o último derby até então, bem antes da pandemia, por 2-0 fora de casa. Caminhando com certo favoritismo rumo ao tri seguido, tirando ainda mais a diferença para a Laú, né, no posto de segundo maior campeão do Chile, enquanto o Colo-Colo é apenas o 13º colocado. Eu quase ia esquecendo, em 2019 o Colo-Colo perdeu para a Católica, né, na Copa Sul-Americana, na primeira fase, aquela prévia, só que eu não tô falando da equipe chilena não, tô falando da Universidade Católica do Equador. Por isso agora eu quero saber de vocês, quem é que ganha essa Supercopa? Onde mesmo estando em má fase, né, a gente sabe que o Colo-Colo cresce em decisões, ainda mais diante da Católica. Escreve também quem vocês acham que leva o campeonato chileno desse ano. É só deixar sua resposta aqui nos comentários, escrevendo também algumas sugestões de clássicos, né, pra essa série. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é do Cacique, que começa dominando tudo a nível nacional, com 32-14 no Campeonato Chileno e 12-4 na Copa do Chile, ainda empatando em 2-2 na Supercopa Nacional. Depois amplia isso a nível continental, com 1-0 na Copa Libertadores e 1-0 na Recopa Sul-Americana. Lembrando que os dois possuem títulos intercontinentais, da extinta Copa Interamericana, em 92 e 94, respectivamente. Competição essa que reuniu os campeões da Libertadores e da Champions da CONCACAF. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 236 partidas entre eles, com 102 vitórias do Colo-Colo, 70 vitórias da Católica, além de 64 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 embates de uma mesma temporada, tida como a mais importante da história desse clássico, sendo um desses jogos, né, na grande final do Campeonato Chileno e o outro em um mata-mata de Libertadores. Então, sem enrolar mais, vamos a eles.
E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar no tempo e ir até 1997, para as quartas de final da competição continental que mais registrou esse duelo, a Copa Libertadores. Ao todo foram nada menos que 16 encontros entre eles pelo torneio, com um histórico bem equilibrado, né, com 6 vitórias do Colo-Colo, 5 da Católica, além de 5 empates. Como era de praxe naquela época, os clubes do mesmo país entravam no mesmo grupo, e lá com uma vitória do Colo-Colo por 2-0 e um empate por 2-2, a dupla avançou ao mata-mata, deixando para trás os venezuelanos Minervém e Mineiros, batendo de frente justamente nas quartas depois de passarem por Nacional do Uruguai e Oriente Petroleiro respectivamente, com o Colo-Colo decidindo em casa por ter melhor campanha no geral. Mas lá quem saiu na frente foi a Católica, que venceu a ida por 2-1, algo que o Cacique conseguiu igualar com menos de 5 minutos no duelo de volta, é verdade, com gol de Vergara. Mas logo depois, aos 11, a Costa igualou e recolocou os cruzados em vantagem, já que o empate classificava o clube. Foi quando o Colo-Colo ressurgiu com tudo na etapa final e voltou a marcar um gol no começo do tempo, agora com Sierra. Depois viu Bazai decretar a classificação do Colo-Colo de pênalti. Com isso, o único clube chileno a já ter conquistado a Copa Libertadores continuava vivo na competição, apesar de ter caído logo depois nas semifinais para o futuro campeão Cruzeiro. Mas pelo menos já deixou isso daí marcado na história, com uma classificação no único embate entre eles em um mata-mata continental. Já o troco da Universidade Católica veio alguns meses depois, em julho para ser mais exato, na grande final do torneio Apertura do Campeonato Chileno de 97. Eles já tinham decidido a Copa do Chile em 3 oportunidades, como vocês já puderam ver, né, ao longo do vídeo, sempre com vitória do Colo-Colo. Então essa daqui tinha um gostinho, né, um tanto quanto especial para a Católica. Ainda mais que era a primeira vez que eles se encontravam em um mata-mata do principal torneio do país, que era o Campeonato Nacional, né, sendo logo na grande decisão, onde depois de a dupla liderar a fase classificatória, que teve 15 rodadas, a Católica terminou em primeiro por conta do saldo de gols, 23-15 respectivamente, com os dois vencendo 11 duelos e empatando outros 4. E aí, depois da desclassificação na Libertadores, que aconteceu em maio, e também de ter saído atrás no primeiro jogo da decisão, perdendo por 1-0, os cruzados foram com sangue nos olhos para a partida derradeira, abrindo o placar logo aos 2 minutos com a Costa. Levanta em busca del Beto! E el Beto Alberto Federico Acosta! Comienzo sensacional! Festeja en el lado sur a los 2 minutos, la levantó el brasileño y la cabeza ganadora. Ampliando o marcador ainda no primeiro tempo com Visconti, resultado esse que já dava o título ao clube. La diagonal, la pelota le dio la rodilla, Marcelo Rodríguez que no puede, y el gol de Católica, el gol del eterno, del siempre vigente, David Nazareno, Visconti, ahí apareció Visconti, el error. Mas eles queriam mais, né? E coube a Lunari, já no apagar das luzes, fechar a decisão em 3-0 e dar o título à Católica. Pierna, miren cómo llega Lunari, aquí se sentencia el partido, claro que sí, lo dije, Católica es campeón, Ricardo Gabriel Lunari se saca la camiseta como símbolo del triunfo, ahora sí, ya no hay más angustia en las gargantas, ahora sí. Com a conquista, o clube encerrou um longo jejum nacional, que já durava mais de uma década. Mesmo com as conquistas das Copas do Chile de 91 e 95, os cruzados não ganhavam o campeonato chileno desde 87. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não vou me alongar muito não, né, comédia prática aqui no final. Eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Rivalidade nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções. Então é isso, é nóis, tamo junto, deixa o like aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga, divulga pra todo mundo aí também. Só antes de encerrar aqui, já fazer um término de vídeo um pouco diferente, em homenagem ao jornalista Rodrigo Rodrigues, que eu infelizmente não conheci, mas trabalhei no mesmo lugar que ele, todo mundo fala muito bem, parecia ser um cara muito gente boa, né, passava isso daí nas câmeras. Então meio que em homenagem a gente vai terminar o vídeo, esse finalzinho que aparece a playlist e tudo mais, sem música, não um minuto de silêncio, né, mas é meio que simbólico em relação a isso. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Valeu!